E aí pessoal, tudo bem? Nessa videoaula a gente vai obter uma expressão muito simples para calcular a derivada direcional de uma função em um ponto. Na videoaula anterior, que eu vou deixar no card, a gente já motivou a ideia da derivada direcional. Aqui nessa figura, eu estou só recapitulando, né? A gente tem aqui um ponto, a gente tem um vetor u que dá uma direção para a gente, né? Aí eu vou imaginar uma retinha que ela é paralela ao vetor u e passa aqui no ponto x0 e y0, tá? Essa retinha ela tem uma imagem. Veja que ao longo dessa reta eu consigo imaginar um plano passando aqui, né? Então, digamos que eu faço um corte aqui, um plano, que passe aqui ao longo dessa reta, né? Esse plano ele vai cortar a superfície, ele vai interceptar a superfície em uma curva, tá? Então, veja, aqui eu tenho uma variação, né? Eu estou aqui no x0 e y0, fiz uma variação ao longo da reta. Essa variação é dada por essa expressão que está aparecendo aqui, né? Esse A e esse B, eles são as coordenadas do vetor U, que a gente sempre vai escolher para ser um vetor unitário, ou seja, um vetor que tem módulo 1. E aí a gente calcula, né, a taxa de variação nesse ponto e nesse ponto, a taxa de variação média, né? Que é dada por essa expressão que está aqui dentro do limite, tá bom? Final menos inicial, dividido pela variação aqui no domínio, né? Aí a gente pega e faz o h tender para zero. Essa é a definição de derivada direcional. A pergunta é como que a gente pode calcular a derivada sem ter que ficar usando esse limite toda hora? Para entender isso, a gente vai dar uma olhada para essa função que eu estou definindo aqui. Um g de h igual a esse sujeito, que é esse cara que aparece aqui, tá bom? Nota que se a gente fizer aqui g de 0, ó, no lugar do h eu ponho 0, né? Então eu vou obter f de x0, y0. Então nota uma coisa. O g' de 0, ele é de acordo com a definição de derivada dado por esse limite aqui, né? Tá vendo? A derivada de g em 0 é esse limite, né? O g de h está aqui, o g de 0 está aqui. Então eu vou substituir os valores que eu obtive aqui em cima. E aí observa que ao fazer essa conta, eu obtenho exatamente a expressão que me dá a derivada direcional, né? Então, na verdade, esse cara aqui é a derivada direcional da f em x0 e y0, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Determinar a derivada direcional é a mesma coisa que calcular a derivada do g no zero. Então, eu vou apagar isso aqui agora, né? Eu vou só colocar esse cara igual a esse, tá bom? Isso que dá usar quadro pequeno, né? Tem que ficar apagando toda hora. Então, veja, o que a gente concluiu é que a derivada do g no zero é a derivada direcional. Esse carinha que está aqui, ó, eu vou chamar de x, e esse cara que está aqui eu vou chamar de y, tá? Então, veja, o g de h ele vai ficar sendo um f de x, vírgula y, em que o x é dado por esse cara e o y é dado por esse. O que a gente vai observar? Eu vou usar aqui a regra da cadeia. Dá uma olhada aqui para esse grafo, né? Para esse grafo de árvore. Lembra, a gente tem o f depende de x e de y, o x depende de h, y depende de h. Aqui eu tenho a derivada parcial em relação a x, aqui em relação a y, e aqui as derivadas tanto de x como de y em relação à variável h, né? Então, se eu aplicar a regra da cadeia, na hora que eu derivar aqui, olha só o que eu vou obter. Ó. Eu vou obter que a derivada do g em relação a h vai ser derivar isso aqui em relação a h, né? Aplicando a regra da cadeia, lembra? Ó, eu faço esse vezes esse, mais esse vezes esse, né? Então, vai ficar assim, ó. Feito isso, eu vou apagar aqui esse desenho, tá? Que eu não vou precisar mais dele. Veja, esse troço vai ficar como? Ó, vou ficar com df dx, né? Vezes... Ó, quem que é a derivada de x em relação a h, né? Aqui, ó, vai dar a, né? Então, vai ficar a mais... Aqui eu fico com a derivada de f em relação a y, vezes... Quem que é a derivada do y em relação a hb, né? Pronto. Agora, a derivada direcional não é a derivada do g no zero, então é só substituir aqui, né? Então, daqui a gente vai obter o quê, ó? G' de zero. Veja bem, aqui é a derivada parcial de f aplicada em xy, né? Quando aqui o h for zero, o x vai virar x0 e o y vira y0. Então, eu vou ficar assim, né? Vou colocar assim, ó, df dx aplicado em x0 e y0 vezes o a mais a derivada parcial do y em x0 e y0 vezes b. E esse troço é a derivada direcional, né? Então, a gente obtém uma fórmula que dá a derivada direcional para a gente, que depende de quê? Das derivadas parciais e das coordenadas do vetor u, do vetor unitário u.
Então, digamos que calcular a derivada direcional não é lá uma coisa tão difícil, tá? Aí esse troço a gente escreve no formato de produto escalar, tá? A gente vai escrever isso aqui assim, ó. Tá ok? Ó, esse troço eu posso escrever como produto escalar, né? Um vetor em que eu coloco as derivadas parciais e aqui é o vetor u. Esse vetor aqui, ó, a gente chama ele de gradiente de f. E ele é representado assim, a gente usa meio que um delta de cabeça para baixo, né? E aí coloca assim, né? Gradiente do f de x0, y0. E aqui é o vetor u, né? A gente conclui que se o u for um vetor unitário de coordenadas a e b, então a derivada direcional, avaliada num ponto na direção de u, vai ser dada por um produto escalar, que vai ser o gradiente escalar com u. Lembrando que o gradiente é o quê? É aquele vetor cujas coordenadas são as derivadas parciais, assim como a gente obteve aqui, tá bom? Agora eu vou fazer um exemplo. Para a gente finalizar essa videoaula, eu vou fazer um exemplo em que a gente calcula a derivada direcional. Só tem um pequeno detalhezinho que é bom tomar cuidado, que às vezes as pessoas desatentas acabam errando. Aqui eu estou pedindo para calcular a derivada direcional da função dada por essa expressão, neste ponto e na direção do vetor v dado por 2 e 2. Veja o que está acontecendo, né? A gente está aqui, ó, com o ponto 1 e 1, e a direção está sendo dada pelo vetor v de coordenadas 2 e 2. Veja bem, aqui a gente toma um vetor unitário, que é um vetor que tem módulo 1. E esse vetor não tem módulo 1, tá certo? Ó, o módulo do vetor v, raiz de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado, né? Que é 4 mais 4, que vai dar 8, fica raiz de 8, que é igual a 2 raiz de 2. O que acontece? Se a gente está com um vetor aqui, né? Um vetor v, se a gente quer o vetor que tem a mesma direção e sentido que ele, que tenha módulo 1, é só a gente pegar o vetor e dividir pelo módulo dele, tá certo? O vetor v aqui é esse sujeito. Então, o vetor u, para a gente, ele vai ser v sobre o módulo de v, que vai dar isso aqui, ó. A gente vai ficar com 1 sobre 2 raiz de 2 vezes o vetor v, que é 2 e 2, né? Simplificando, a gente vai obter isso aqui, né? Ótimo, então na expressão que dá para a gente, né? A derivada direcional, a gente já determinou quem é o vetor unitário. Agora, o próximo passo é calcular o vetor gradiente, que nada mais é do que calcular as derivadas parciais, né? Então, veja, o vetor gradiente aqui, ele vai ser quem, né? F aqui para mim é a expressão da função, tá bom? A gente vai calcular as derivadas direcionais, as derivadas parciais, a gente vai ficar com 2x e 2y. Pronto, calculei esse cara. Então, a derivada direcional, ó, veja bem, a derivada direcional é o produto escalar do gradiente pelo vetor u, né? Vamos ver aqui, ó, o vetor u é esse cara, o gradiente é esse cara. A gente faz o produto escalar, né? Então, a gente multiplica esse por esse, soma com esse vezes esse. Então, vai ficar 2x sobre raiz de 2 mais 2y sobre raiz de 2. Se você quiser, você pode, inclusive, colocar o 2 sobre raiz de 2 em evidência. Eu não vou fazer isso. Aqui ele está pedindo para calcular a derivada direcional no ponto 1 em 1, né? Então, o que ele está pedindo é para calcular o dfu em 1. Então, é só substituir aqui, né? E aí, ao substituir, a gente vai ficar com esse sujeito mais esse. 2 mais 2 vai dar 4 sobre a raiz de 2. Isso significa que quando você estiver aqui no ponto 1 em 1, né? Imagina aqui, ó. Isso aqui é no plano, né? Você está com o ponto 1 em 1. A taxa de variação da função neste ponto na direção do vetor u, ou como queira na direção do vetor v, mas lembra que para calcular a gente precisa do vetor unitário, tá bom? Então, a taxa de variação nessa direção é dada por 4 sobre raiz de 2, tá bom? Pessoal, vou encerrando a videoaula por aqui. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau!